Olá, embaixadores, sejam muito bem-vindos ao treinamento de R4, segunda licenciatura e complementação pedagógica. Meu nome é Ailton e eu vou acompanhá-los nessa jornada. Ao final deste treinamento, vocês farão uma prova de aptidão para poderem estar aptos a comercializarem esses produtos. Vocês verão que são bem simples as questões e que o treinamento é bem objetivo. Espero que tenham sucesso. Vamos começar. Sim, nós temos um problema. Qual que é o problema que nós temos? No Brasil hoje há uma falta de professores habilitados preocupante. Para tanto, há algumas soluções para que tenhamos mais professores nas salas de aula. Mas a pergunta que não deixa é: por que a falta de professores? Né? A resposta é muito complexa. Passa desde o desencanto com a profissão, falta de reconhecimento, tanto profissional quanto financeiro, falta de formação nos municípios, onde há um menor IDH, tempo de duração da faculdade, da licenciatura, preço dos cursos, entre muitos outros. Né? Então eu trouxe aqui para vocês um dado aqui do G1, que no Brasil, 1 a cada 3 professores do ensino médio não é formado na disciplina que leciona. É um absurdo isso, né? E a partir disso daqui, a gente tem então, uma vez que esse problema está entendido, a gente precisa procurar soluções. Tá? A gente tem que procurar. Uma delas se dá por meio da formação de professores em duas categorias, e é isso que trata o nosso treinamento aqui. Segunda licenciatura, licenciatura para licenciados, complementação pedagógica para não licenciados, tá? Para bacharéis e tecnólogos. Mas antes da gente continuar, eu preciso apresentar algumas informações que são importantes para o entendimento do programa de formação pedagógica de professores, tá bom? Então, a gente precisa entender neste momento qual que é a diferença entre bacharelado, licenciatura, tecnólogo, curso sequencial, que são modalidades do ensino superior, para que a gente possa continuar a ter um entendimento mais profundo da segunda licenciatura e da complementação pedagógica. Então vamos lá. Então, o que é um aluno bacharel? Então, o bacharelado é um tipo de graduação oferecida por universidades e faculdades, que tem uma duração entre 4 e 6 anos, dependendo do curso e da instituição. Ele é voltado para a formação para os profissionais com bases teóricas e habilidades práticas que preparem no mercado de trabalho para seguir estudos mais avançados. Diferentemente do tecnólogo, que é focado numa única área, a gente vai ver isso mais adiante, e das licenciaturas, que é para a formação de professores. O bacharelado oferece uma visão muito mais ampla da área de estudos, combinando teoria, pesquisa e prática. No Brasil, o título obtido ao concluir um curso de bacharelado é de bacharel, na área respectiva, bacharel em Direito, bacharel em Engenharia Civil, por exemplo. Esses cursos são divididos em disciplinas obrigatórias eletivas, né, em alguns casos estágios supervisionados, e um trabalho de conclusão de curso. Características do bacharelado, então. Geralmente entre 4 e 6 anos, uma formação ampla com ênfase em teoria e prática, preparando o estudante para diversas atuações nas áreas, né? O público-alvo, pessoas que buscam uma carreira profissional sólida, que pretendem seguir pesquisa acadêmica. Mercado de trabalho bastante amplo, né? E exemplos de cursos bacharelados, né? Então, administração de empresas, direito, psicologia, engenharia civil, ciências da computação, medicina, enfermagem, jornalismo, arquitetura, entre muitos outros aí. Então, quando você recebe um diploma para fazer uma análise, a primeira coisa que você vê é o título do diploma. E está escrito o título de bacharel a fulano de tal, ele é bacharel. Esse é o bacharelado. Vamos entender agora o que é uma licenciatura. Então, licenciatura é uma graduação especificamente voltada para a formação de professores. Tá? Tem uma duração média de 4 anos e a gente forma então o professor para Educação Básica 2, Educação Básica Fundamental 2 Ensino Médio, que são todas as licenciaturas, ou para Fundamental 1 e Educação Infantil, que é a Pedagogia. A licenciatura é mais ou menos como se fosse uma licença para dar aula mesmo. É como se fosse uma carteira de motorista te permite que você dirija o carro, uma licenciatura te permite que você dê aula. Tá bem? Então, quais são as principais características? E o título que a pessoa recebe é de licenciado. Então, eu tenho licença para dar aula. Nesse caso aqui, licença em matemática, por exemplo, ou licença em história, ou pedagogia, não importa qual seja, você tem um título de licenciatura.
Então, a duração dos cursos de licenciatura são de geralmente 4 anos. Formação pedagógica, então, para o ensino, para trabalhar nas escolas, né? O público-alvo, pessoas que têm interesse em trabalhar na área da educação, especialmente como professores, mercado de trabalho basicamente na educação. E as licenciaturas que nós conhecemos, né? Os exemplos aqui, né? Pedagogia, história, geografia, matemática, física, química, biologia, educação física, letras e todas as habilitações, artes visuais, entre outras. Informática, psicologia, tem licenciatura. Então a gente tem aí um leque bom, um leque grande. Então a licenciatura é para rapaz da aula, para a pessoa da aula. Vamos agora para o tecnólogo. O tecnólogo, então, é uma formação de nível superior com abordagem prática e específica em comparação ao bacharelado. Ele deriva de um bacharelado, mas ele tem uma especificidade muito grande. Então, geralmente tem entre 2 anos e 3, ou 1 ano e meio, algumas universidades oferecem, né? Então, quando você conclui o curso de tecnólogo, você recebe o título de tecnólogo. Então, tecnólogo em gestão de recursos humanos. Gestão de recursos humanos é uma área da administração de empresas. Então, você pega uma especificidade da administração de empresas e aí você vai lá e faz um curso de tecnólogo. É, ele tem, então, uma característica muito importante, é quando você quer entrar rapidamente no mercado de trabalho. Ou você quer se especializar numa área prática, ou você necessita de uma base teórica tão ampla quanto o bacharelado, e num tempo muito curto, né? Então, entre a duração de 2 e 3 anos, já vi de 1 ano e meio. Uma formação muito prática e técnica, né? Ele é como se ele fosse um ensino técnico superior, né? Voltado para uma idade específica, né? Público-alvo, pessoas que querem uma qualificação muito rápida, entrar muito rápido no mercado de trabalho. Inclusive, é uma sugestão que eu dou para os alunos que estão entrando agora no mercado de trabalho, que estão saindo do terceiro colegial, do terceiro médio, desculpa, né? Que eu falo para eles que é melhor você fazer um tecnólogo primeiro, depois fazer um bacharelado. E alguns exemplos, né? Então, gestão de recursos humanos, marketing, gestão financeira, análise e desenvolvimento de sistemas, redes de computadores, segurança da informação, logística, gestão da produção industrial e muitos outros. Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui. Gestão de recursos humanos, ele é um tecnólogo que deriva da administração de empresas. Marketing também. Marketing deriva da publicidade, né? Da publicidade e propaganda. A gestão financeira pode derivar tanto da administração de empresas quanto da contabilidade. Análise e desenvolvimento de sistemas, redes de computadores, segurança da informação podem derivar também do curso bacharel em ciências da computação. Logística, gestão da produção industrial podem derivar do bacharel em engenharia, engenharia de produção, por exemplo. Então, você pega uma pequena área de um grande curso e você especializa o aluno ali. Né? Até aqui tá tranquilo, tá light. Vamos passar então agora para curso sequencial. E esse daqui é um grande problema nosso. Então, cursos sequenciais são uma modalidade de ensino no Brasil que tem, sei lá, uma proposta diferente do bacharelado, né? É muito é um negócio muito maluco de falar, né? Eles são cursos de curta duração, geralmente entre 1 e 2 anos, tem um foco muito específico, oferecer uma complementação complementar, uma formação complementar. São regulamentados pelo MEC, são oferecidos por instituições de ensino superior, como universidades e faculdades, mas não conferem um título de graduação. E esse é o problema, por isso que eu fico tão complicado para falar de cursos sequenciais, como bacharel ou tecnólogo. O estudante recebe um certificado de conclusão de um curso, então, sequencial, que não tem uma validade superior. Então, ele tem uma formação complementar para quem já tem um diploma de ensino superior e formação específica para quem busca uma qualificação rápida no mercado. Qual que é o problema disso daqui? Né? O problema é que, putz, o cara muitas vezes faz o curso sequencial achando que tem um curso superior. E aí ele quer requerer entrada numa pós-graduação, ele quer requerer entrada num programa de formação de professores, ele não consegue. Porque não é um curso superior, é um curso de aperfeiçoamento, em última análise. Tá ok? Então você vai ter gestão de pequenos negócios, comércio exterior, planejamento financeiro, desenvolvimento de aplicativos, cuidador de idosos, enfim. Aí são infinitas as possibilidades. E aí você, quando faz gestão de pequenos negócios, você pensa que você fez um tecnólogo, não, você fez um curso sequencial. E esse é um grande problema. Um problema básico, né? Porque seria muito melhor que não existissem esses cursos sequenciais, você fizesse
uma especialização ou um aperfeiçoamento se você não for formado, e você terá as mesmas qualificações, só que você saberá que não é um curso superior. Já peguei em análise, aqui eu vou voltar para a tela cheia, eu já peguei em análise, para vocês terem uma ideia, alunos que queriam fazer a complementação pedagógica com curso sequencial e tive que explicar para o aluno que o curso dele não era um curso superior. E é muito difícil explicar isso, porque quando ele fez o curso, ele fez numa faculdade, ele ficou 2 anos indo para a faculdade achando que estava fazendo um curso superior. Então vamos ver quais são as diferenças entre bacharelados, licenciaturas, tecnólogos, cursos sequenciais, né? Basicamente na duração e no foco e objetivo, né? Então o bacharelado oferece uma formação mais ampla, é um curso superior, administração de empresas, direito, enfim, o que você quiser, publicidade. Licenciatura foca na formação de professores. Tecnólogo foca numa pequena parte do bacharelado para você virar um especialista naquilo lá. Cursos sequenciais focam no seu aperfeiçoamento profissional e que não te permitem uma continuidade acadêmica, né? Então, quando você está falando de bacharelado, licenciatura e tecnólogo, você pode requerer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Quando você fala de curso sequencial ou uma entrada na R4, quando você fala de um curso sequencial, você está falando ali, basicamente, de um aperfeiçoamento que é, não tem caráter superior. Então, não permite que você faça uma pós-graduação e nem se inscreva num processo de R4, que é o nosso caso aqui, que é o objeto desse treinamento, né? Então, a gente entendeu quais são os problemas que nós temos, agora a gente precisa entender qual é a solução desse problema. Há uma solução para esse problema. E que solução é essa? Todas as IES, então quando a gente fala de IES aqui, Instituição de Ensino Superior, que mantenham cursos reconhecidos, seja em qualquer modalidade presencial ou à distância, podem ofertar programas de segunda licenciatura ou complementação pedagógica. E as disciplinas são essas, o nosso parceiro, a Cidade Verde, a UniCV, permite que nós tenhamos então esses programas nessas disciplinas. Artes visuais, ciências da religião, educação especial, educação física apenas como segunda licenciatura, filosofia, geografia, história, letras, português, e aí tem as habilitações espanhol, inglês ou libras, matemática e sociologia. Então, nós conseguimos ofertar então a segunda licenciatura ou complementação pedagógica nestas áreas aqui, lembrando que educação física apenas como segunda licenciatura, tá ok? Nós mantemos um convênio então com a Cidade Verde para oferta desses tipos de curso, a gente chama de R4. Todo o relacionamento com os alunos e os parceiros dá por meio das conectadas, os diplomas de ambiente de aprendizagem e demais documentos são expedidos pela UniCV. Então vamos ver aqui, nessa questão aqui, antes de a gente entrar em análises, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na questão. O que é a segunda licenciatura e o que é a complementação pedagógica, né? Então, para os alunos que têm uma licenciatura, será ofertada à sua escolha a segunda licenciatura, com 1.200 horas em 6 meses. Então, qual que é o pré-requisito? Você ter uma licenciatura anterior. Qual curso posso procurar? Qualquer curso que o candidato tenha interesse. Qual o risco de confundirmos licenciatura com complementação pedagógica? Como a gente foge esse risco? Muito simples, passando pelo processo de pré-matrícula. Então, se o cara tem uma licenciatura anterior, um curso de licenciatura anterior, ele está apto a fazer, então, a segunda licenciatura a que ele quiser fazer. Então, você tem uma licenciatura em História, ele pode fazer uma outra licenciatura em Educação Especial, porque ele já tem uma licenciatura anterior, ao passo que na complementação pedagógica é diferente. Então, o que é complementação pedagógica? Para os alunos que têm uma formação em bacharelado ou tecnólogo, eles estão aptos a realizarem um curso de formação pedagógica, que é equivalente a uma licenciatura. E aqui vem um ponto que eu vou aparecer em cheio aqui para vocês, então. Equivalente a uma licenciatura não significa uma licenciatura. Significa uma equivalência, significa que você tem os mesmos direitos de dar aula, mas você não é licenciado, você tem uma complementação pedagógica. Não é uma licenciatura, é uma equivalência a uma licenciatura. Isso significa que quando você for aplicar, quando você for concorrer a um cargo, por exemplo, num concurso público, alguma coisa, ou numa atribuição de aula, eles vão te pedir a complementação pedagógica quando você apresentar, mas também vão te pedir a sua formação anterior para saber se tem aderência com aquela formação.
Então, para que a gente faça essa pré-análise tranquilamente, a gente usa o estado de São Paulo como exemplo. Então, se você tem 160 horas na área afim, numa área afim da sua licenciatura, você pode fazer. Diferentemente da segunda licenciatura, que você pode fazer a que você quiser, a complementação pedagógica já tem que estar vinculada à sua formação inicial. Vou dar um exemplo. Então, um aluno que tem um curso de engenharia estará apto a fazer um curso de matemática, mas não está apto a fazer o curso de educação especial ou história, por exemplo, porque não tem nenhuma aderência anterior para ele. Tá ok? Quando a gente for no procedimento, a gente volta a falar sobre isso. Então, qual que é o pré-requisito para que você entre no curso de complementação pedagógica? Que você tenha uma formação em bacharelado ou mesmo um tecnólogo. Qual curso que você pode procurar? Como eu acabei de falar para você, os que você tem afinidade com o seu curso inicial. Qual o risco que nós temos, então? Matricularmos alunos em cursos sem afinidade. Por exemplo, uma pessoa formada em Direito não tem a menor aderência com curso de Educação Especial ou Matemática. Como fugir desse risco? É muito simples, passando pelo processo de pré-matrícula. E a gente vai ver daqui a pouquinho esse processo de pré-matrícula. Cursos sequenciais. Para os alunos advindos de cursos sequenciais, como eu acabei de falar para vocês, não será permitido o ingresso em programas. Por uma simples razão, cursos sequenciais não são considerados cursos superiores. Portanto, não se enquadram no atendimento da resolução. Qual o risco que nós corremos? De matricularmos alunos oriundos de cursos sequenciais. Como é que a gente foge desse risco? Muito simples, passando pelo processo de pré-matrícula. E a pedagogia? Essa é uma questão muito boa, né? Então, a resolução proíbe terminantemente a oferta de curso de pedagogia, tanto em segunda licenciatura quanto em complementação pedagógica. A explicação é muito simples. A pedagogia é uma licenciatura que foca na formação do professor para a educação infantil e para as áreas iniciais da educação básica. Portanto, qualquer outra licenciatura tem o foco nas outras séries, nas séries finais e no ensino médio. Isso significa dizer que são espectros distintos, campos de atuações distintos. Então, quando pensamos em complementação pedagógica, a gente está falando em cursos que têm aderência com a formação pretendida. E não há nenhuma formação em bacharelado ou tecnologia que tenha aderência com pedagogia. Qual que é o risco? Matricularmos alunos para a segunda licenciatura, mas com complementação pedagógica em pedagogia. Como fugir do risco? Muito simples, passando pelo processo de pré-matrícula. Então, a gente viu até agora aqui que nós temos um problema de formato de professores no Brasil, e nós temos uma solução, que é a complementação pedagógica ou segunda licenciatura. Complementação pedagógica para quem é professor, segunda licenciatura para quem é bacharel tecnólogo, segunda licenciatura para quem já tem uma primeira licenciatura. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns modelos de análises práticos que nós fazemos aqui, para que vocês entendam como é que funciona esse processo de análise. Então aqui a gente vê aqui, ó, que o primeiro aluno ele é bacharel em teologia. Tá, ok? Então vamos aproximar aqui um pouquinho a formação dele. Ele tem um curso bacharelado em teologia, tem aqui o reconhecimento do curso, autorização do curso pela faculdade, e aqui tem as disciplinas, tá? Não sei se vai estar fácil para ver aí. Língua hebraica, língua espanhola, introdução à teologia, português, geografia bíblica, introdução à filosofia, história dos judeus e assim por diante, até terminar o curso dele no 8º semestre. Então, como é que foi feita esta análise, então? A análise deste aluno. Bem simples aqui, ó. A primeira e mais simples foi a aderência pelo curso, pelo nome do curso, inclusive, Bacharel em Teologia com Ciências da Religião, que é um curso que nós ofertamos. Aí a gente foi ver se tem outras disciplinas que são aderentes, né, para gerar aqui. Então a gente entendeu que toda a disciplina do curso dele tem 60 horas. Então a gente viu que do curso dele nós temos língua espanhola, português, geografia bíblica, introdução à filosofia, história dos judeus, história das grandes religiões mundiais, introdução à sociologia, história da igreja 1 e 2, história da filosofia e filosofia da religião. Então, a gente separou essas duas disciplinas e foi fazer a contagem delas. Então, descartamos as seguintes complementações: sociologia, letras e geografia. Sociologia está vinculada à introdução à sociologia, letras ao português e geografia à geografia bíblica, mas só tem esse daqui. E também letras espanhol também só tem uma, então não chega a 160 horas. Então a gente descartou essas complementações e utilizou a seguinte disciplina aqui para ofertar ao candidato, além das ciências da religião. Ciências da religião não precisa nem fazer análise, né? Bacharel em teologia, ciências da religião ele poderia ter feito. História e filosofia, baseado nas seguintes disciplinas. Então, a gente usou introdução à filosofia, história dos judeus, história das grandes religiões mundiais, sociologia a gente não usou, está errado aqui.
História da Igreja 1 e 2, História da Filosofia e Filosofia da Religião, e disse para esse aluno o seguinte: com estas disciplinas, além de Ciências da Religião, você pode se matricular num curso de complementação pedagógica, lembrando que por ser um diploma de bacharelado, ele poderá então realizar o curso de complementação pedagógica em Ciências da Religião, em História ou Filosofia. Então esse aqui é um caso de bacharel que a gente analisou aqui. Tranquilo até aqui, né? Agora vamos analisar um caso de licenciatura. Então esse rapaz aqui, essa pessoa aqui, é licenciado em Educação Física, tá vendo? Educação Física, reconhecimento do curso, muito bem, muito bonitinho. Então a gente já viu que ele é licenciado em Educação Física, não tem análise, né? Por se tratar de um curso de licenciatura, o aluno poderá se inscrever em qualquer outro curso por meio de segunda licenciatura. Então não tem nem análise de histórico. A gente bate o olho ali e fala assim, porra, licenciado, qualquer outra licenciatura que ele pode fazer. E agora tem a da pedagogia. Então a gente já viu que a resolução 4 veda a oferta de pedagogia, tanto em complementação quanto em segunda licenciatura. Nesse caso, temos apenas uma solução, que é a segunda graduação em pedagogia. Aceitamos alunos em nossa segunda graduação em pedagogia com 3.400 horas, aqui está errado, 3.200 está escrito, com todos os estágios de atividades complementares, os alunos deverão passar por análise de disciplinas, desde que, e essa segunda graduação em pedagogia é da Faconect, eles sejam portadores de licenciatura plena ou portadores de um curso bacharelado ou tecnólogo e que tenha junto com esse bacharelado tecnólogo uma complementação pedagógica. Então vamos ver o caso aqui dessa menina aqui, que ela é formada em gestão comercial e ela é tecnóloga, tá vendo aqui? Então qual que é o caso? Ela quer fazer pedagogia. O que a gente sugere para ela então? A gente sugere que ela faça assim. Ela não pode fazer a pedagogia diretamente porque ela tem um diploma de tecnólogo. Para tanto, ela pode cursar, então, uma complementação pedagógica. Neste caso, a análise seria provavelmente para matemática, ela não tem acesso ao histórico dela, em 6 meses. E só depois que ela tirar a complementação pedagógica, ela junta os 2 diplomas e se inscreve num curso de pedagogia conosco em 1 ano. Portanto, a sua formação em pedagogia será em 18 meses, né? A gente já conversou mais já sobre pedagogia nessa semana que passou, mas tem lá a comunidade de pedagogia, a gente pode entrar lá, e vocês podem entrar lá e tirar as dúvidas que vocês tenham, quaisquer dúvidas que vocês tenham lá. Então a gente viu aqui alguns modelos de análises, né? Como é que são feitas as análises, e agora a gente vai ver então como é que a gente como é que a gente resolve as questões operacionais, tá? Então é a questão, eu tenho um aluno interessado, qual o processo que eu tenho que passar com esse aluno interessado? Então, para que eu possa fazer parte, então, da oferta de cursos de R4, complementação pedagógica ou segunda licenciatura, eu devo, primeiramente, me inscrever no grupo certo da comunidade de embaixadores. Então, tem a comunidade lá de complementação, não sei o nome exato da comunidade, mas vocês vejam com o Renan. E nesta comunidade lá, de segunda licenciatura e R2, e complementação pedagógica, eu devo, antes de mais nada, encaminhar o histórico da graduação do aluno interessado para que seja orientado, avaliado, orientado pelo coordenador, eu mesmo agora, Ailton Júnior. Todas as análises são gravadas e são emitidas, são mostradas ali o porquê da análise dele para o entendimento de vocês. Então, isso é uma questão sem a qual a gente não consegue fazer. Eu tenho um aluno interessado em fazer o curso, quero fazer a matrícula. Primeiro, você obrigatoriamente tem que mandar o histórico dele para análise. Mas ele é licenciado. Tem que mandar o histórico para análise. Não tem como a gente não fazer isso. Porque o curso é muito curto e eu não posso errar nessa entrada do aluno. Uma vez que a análise foi feita e o aluno aceita a oferta, o que significa aceita a oferta? Se o cara é bacharel tecnólogo, já acontece muito. Eu já peguei um bacharel em enfermagem que queria fazer geografia e falei para o cara, não tem a menor aderência, não tem como você fazer esse curso. Aí o cara, então eu não quero fazer. Então ele não aceitou a oferta. Eu entro, então o embaixador entra no formulário próprio e encaminho tanto as documentações quanto os dados dos alunos. A Raquel orienta vocês a fazer essa entrada no formulário, inclusive o cadastro de vocês nesse formulário. Temos um formulário próprio para isso, tá? Depois o aluno recebe login e senha e acessa a plataforma de estudos dele. Existem outras questões que podem aparecer e vocês vão tirar essas dúvidas no grupo específico de vocês lá na comunidade dos embaixadores, tá bem? E eu fiz aqui para vocês, eu quero apresentar aqui para vocês um fluxo de processo de entrada de alunos, tá? Então, vamos aumentar um pouquinho mais aqui.
Então, início do processo. O aluno encaminha os documentos. A gente avalia, esse documento é o histórico escolar do aluno? Se sim, eu começo a análise. E se não, eu tenho que solicitar o histórico escolar do aluno até que ele envie o histórico escolar dele. Se sim, eu começo a análise. E a minha primeira pergunta aqui é um curso superior? Se sim, eu vou para as outras perguntas. E se não, eu já encerro o processo. Então, um aqui traz para o fim do processo. Tá? Agora, é um curso superior, legal. É um bacharelado? Se não, se não é um bacharelado ou tecnólogo, então faltou a palavra tecnólogo aqui, se é um bacharelado ou tecnólogo, se ele for sim, a gente vai para a segunda análise. Se não, significa que ele é uma licenciatura. Então o aluno está apto a realizar a matrícula em segunda licenciatura. Não, ele é bacharel e ou tecnólogo. Tem alguma aderência? Se sim, eu retorno ao aluno com as aderências, com 1.860 horas. E está apto a realizar a matrícula dele, tá ok? Se não tem nenhuma aderência, eu já finalizo o processo. Se tem alguma aderência, eu encaminho para este aluno e finalizo o processo. É bem tranquilinho esse fluxo de processo aqui. É bem facinho da gente entender ele. É a primeira coisa. Eu tenho que ter um histórico para análise, eu encaminho isso via WhatsApp lá no grupo dos embaixadores. E a minha análise é, ele é licenciado? Se sim, segunda licenciatura em qualquer uma deles. Se não, tecnólogo ou bacharel? Se sim, vou para as análises específicas de 160 horas. Se não, ele é um curso sequencial. Não tenho o que fazer, tenho que encerrar o processo também. Encaminho para ele então as análises e aí eu vou para o processo de matrícula, vou para o formulário e aí eu continuo de lá. Tá bem? Até aqui tá tranquilo? Então, é por que a gente fala tanto sobre método, né? Então, ter um método para executar tarefas no ambiente de trabalho é essencial para garantir eficiência, organização e qualidade nos resultados. Um método bem definido ajuda a evitar erros, reduzir retrabalho e otimizar o tempo, permitindo que as atividades sejam realizadas de forma clara e padronizada. Além disso, facilita a comunicação entre a equipe, pois todos seguem os mesmos processos, o que aumenta a produtividade e a segurança no ambiente operacional. No nosso caso, a gente trabalha com o método AGIR e é o método de sucesso aqui da faculdade. Vou me despedindo de vocês, lembrando que, para que vocês estejam aptos a ofertar isso daqui, vocês deverão resolver 10 questões bem simples sobre o que eu acabei de falar desse treinamento aqui. Ao conseguir o mínimo de 7 questões acertadas, vocês estão aptos a realizarem as matrículas no curso no programa de R4 nosso, segunda licenciatura e complementação pedagógica. Eu espero que vocês tenham sucesso. Meu nome é Ailton, estou aqui para ajudá-los. Até a próxima, pessoal.